Gente, boa noite, bem-vindos. Para quem não sabe, a gente está realizando essas lives todas as quartas-feiras, normalmente às 7 horas, hoje excepcionalmente às 9, para falar com pessoas que já passaram pelo Festu, pessoas que marcaram a trajetória do nosso festival. A gente está celebrando agora, na verdade, né, 10 anos do Festu. Boa noite, Edson, queridão, vencedor da 5ª edição. A gente está celebrando esses 10 anos do Festu e estamos nessa pandemia, então uma maneira que a gente encontrou de manter, de uma certa maneira, o festival vivo até que ele possa acontecer de algum jeito esse ano foi através dessas lives que a gente tem realizado aqui todas as quartas-feiras para falar um pouquinho sobre teatro, e tem sido muito legal, conversas muito interessantes. Hoje é a nossa 9ª live, para vocês verem que a gente está regular. E a gente vai falar com o Wellington Fagner, que foi o diretor do sketch Panchito González, que foi o sketch premiado no ano passado com o prêmio de melhor sketch pelo júri popular. Então, vamos chamar o Wellington. Vamos, eu falo vamos como se fosse o Festu, tá? Mas sou eu mesmo. Chamar o querido Wellington pra gente bater um papinho aqui. E... Tudo bom, querido? Tudo certo, Felipe. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Gente, você tá com 7. Iluminação que eu sei, que tem até sombra atrás. A gente vai... Na verdade, é um grande improviso aqui por trás. Eu imagino. Querido, obrigado por ter aceitado essa conversa comigo aqui. Tá sendo muito legal, assim, falar com as pessoas que passaram pelo Festu, porque, de uma certa maneira, eu sempre falo que o festival, as lembranças que eu tenho dele, né, das edições, são sempre marcadas pelas trajetórias de quem passa pelo Festu. Nunca é, o Festu esse ano, por causa da categoria tal. É sempre o Festu que teve tal cena, que teve tal grupo, que fulano ganhou, que foi emocionante. É sempre isso que fica guardado nas nossas memórias. E a sua cena, que você dirigiu, Panchito González, foi uma cena muito interessante para a gente começar falando, porque na banca ela já estava praticamente pronta, levando em consideração que a banca não é um lugar que dá para fazer um blackout total, e a cena dependia muito desse blackout, mas a concepção estava ali. Mas a gente nunca podia, quer dizer, na banca, né? Eu nunca podia imaginar a receptividade que a cena teria durante o festival. Então, eu queria que você começasse falando como que foi o processo de chegar até o Festu, né? Eu sei que você também participou no 8º ano, né, com as gêmeas, com a Lívia e a Júlia. Como que você soube do Festu? Como que você foi? Pode falar se quiser, como você chegou pela primeira vez lá no 8º ano e como que você volta no 9º ano com o grupo do Panchito, como que a cena surgiu. Vamos puxando o que a gente vai falando. Beleza. Bom, aproveitar para... Eu que agradeço a oportunidade desse espaço que o Festu está dando para nós, né, fazedores de cultura, estudantes de teatro, militantes. É muito importante esse festival. E que ele continue vivo, né? Seja nas redes sociais, mas ele está presente dentro das nossas casas. Enfim, uma iniciativa muito legal. Fiquei muito feliz com o convite. Quero, antes de tudo, mandar um grande abraço, um beijo ao Júnior, à Letícia, ao Vitor, ao Levi, enfim, compõem lindamente o elenco do Panchito, a Alessandra, ao Alexandre, ao El, que são os produtores desse trabalho, o El Oliveira, que chegou agora para produzir, junto com a Alessandra Fernandes. Então, assim, é de fato um grande coletivo. E eu sou muito feliz a gente faz a direção, mas eu sempre falo assim, a gente dá muita sorte quando se encontra uma galera que chega junto e faz acontecer. Então, a gente foi feliz ali com essa cena. Bom, o Festu, na verdade, eu estudo direção teatral na Unirio, então eu fiquei sabendo do Festu na universidade, né? Porque na Unirio tem o FITU, que eu conhecia lá, quando eu cheguei no FITU, Festival Interno, e aí a galera falava, olha, todo mundo fazendo cena pro Festu, e eu escutava assim, Festu, todo mundo fazendo cena pro Festu, aí as salas, as pessoas ocupando cena para fazer
enfim, ocupando sala para fazer cena para o Festu. Falei, pô, tem que participar desse Festu. E aí eu fui atrás e vi que Festu era um mundo assim de troca, porque gente do Brasil inteiro, tanta coisa interessante, linguagens diferentes. Eu falei, gente, isso é muito, muito legal, essa iniciativa, né? De estar ali investindo cenas que viram espetáculos. Eu achei ótimo. Tudo bom, quero participar. E aí, no oitavo ano, no caso do Festu, né? Na oitava Isso. edição, a Lívia e a Júlia Bravo, as gêmeas, falaram assim, Wellington, conhecendo a Unirio, a gente queria fazer uma cena para o Festu. Aí eu falei, pô, que legal, eu já estava olhando o Festu, então vamos juntar aqui as ideias. E aí a gente começou a produzir na universidade um trabalho, a gente falou, aí tem a primeira etapa, a gente mandou, passou. Então tá, vamos para a segunda, aí participamos da banca, apresentaram no teatro, e foi muito legal a experiência, quando eu vi aquele mundo de coisa acontecendo. E eu falei, pô, ano que vem eu quero participar de novo. Assim, já fiquei com aquela meta na cabeça, né? E aí o Júnior do grupo do Pantito, só vou abrir um parênteses aqui para as pessoas entenderem. Porque, na verdade, nós somos um grupo que a gente, né, a gente chama da Companhia Atores da Fábrica. Por quê? É legal as pessoas entenderem por quê. Hoje eu estou na Unirio, o Júnior está na Martins, a Letícia está na Martins, o Vitor também está na Martins, o Levi está na Unirio. Mas antes da universidade, da escola técnica, a gente saiu de uma escola livre de teatro, que a gente ainda faz parte, que fica aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E aí a gente é uma escola de pesquisa, inclusive quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui assistindo, os alunos, obrigado pela participação. E aí a gente chama atores da fábrica, porque é fábrica dos atores. Então, a companhia Atores da Fábrica, a galera que já se formou na escola, que compõe a companhia. Então, essa é a história. E aí a gente estava montando o Pantito. Assim, a gente, na verdade, já estava investigando, até investigou algumas coisas para alguns festivais. A cena, na verdade, ela ia acontecer não exatamente para festival. Ela ia acontecer, a gente apresentá-la a Cecília Bual, na verdade. Entregou o texto para a Alessandra, que é do nosso grupo. A Alessandra passou para o Alexandre, que também é do nosso grupo. O Alexandre me passou o texto e falou, ué, dirige isso aqui. Aí eu fui ler, eu falei, pô, caramba. Aí fui pesquisar coisas, falei, não sei, a gente faz, não faz. E aí um amigo falou, olha, vocês não querem apresentar no consulado da Angola? Eu acho que tem tudo a ver, assim, vocês têm alguma coisa. Aí a gente falou, pô, Pantito. Falou, vamos juntar isso. A princípio, essa era a ideia. Aí nós viramos uma madrugada, né, e construímos a cena praticamente, assim, o conceito da encenação, ele veio em uma madrugada. E aí a gente mandou um pedaço para o Festival de Niterói, e a gente foi experimentando e vendo que a cena tinha um quê ali. Bom, mas até então a gente ainda não tinha pensado num festu, assim, são momentos diferentes, né? Até que veio o festu. E a questão da cena em si, vou chegar no festu. Antes de chegar no festu, Pode falar. as pessoas perguntam, nossa, como que vocês tiveram essa ideia do celular e pegar 4 celulares e fazer? E a gente tem uma questão, porque a gente trabalha com teatro periférico, né? A gente sabe muito bem o que é você não ter patrocínio, o que você ter que improvisar, às vezes, coisas da sua própria casa para poder levar para o ensaio, ou no próprio ambiente, você reaproveitar a figurino para uma outra montagem. Então, a gente tem muito essa prática de reciclar elementos cênicos, de reaproveitar. E aí, a gente, nessa madrugada, a gente estava no espaço ensaiando, né? Eu lembro que a gente foi numa sala do acervo e eu falei, vamos ver o que a gente tem aqui? Aí catamos, botamos um saco, o que a gente pode aproveitar de elementos. Mas isso como pesquisa, né? O que a gente pode ressignificar, reaproveitar. E a gente selecionou algumas coisas, mas até então não tinha nada certo, sabe, Felipe? Assim, isso vai ser. Não, deixa experimentar. Colocamos 4 cubos na cena, porque a gente falou, pô, 4 cubos acho que funciona. Só que depois a gente falou, pô, para levar 4 cubos para festival, para carregar isso, olha só. É horrível, porque é muito louco, né? Você ficar carregando coisa. No início é bom, mas quando acaba, tipo, festou, aquela festança, tu no final sai daquela festa com 4 cubos na cabeça. Não vai dar trabalho, vamos facilitar a nossa vida. E aí, a gente deixou um cubo só. E foi experimentando coisas. A questão da iluminação foi justamente porque a gente, hoje na escola, a gente tem essa pesquisa com luz, né? Nós temos outras cenas, alguns espetáculos que a gente já investiga a fundo essa questão da luz, do celular, dos poucos recursos. O que é que a gente pode explorar a partir dos poucos recursos mesmo, o que a gente pode inventar, enfim.
E aí, na madrugada, a gente começou a brincar, assim, como jogo cênico, com essas possibilidades, né? Eu lembro que o espaço estava escuro, o ambiente, a gente começou a experimentar como que essa luz pode, de certa forma, virar dramaturgia também, né? A partir da história. Como que ela consegue contar a história. E a gente começou a brincar, manipular esse celular, só que esse celular ele acaba prendendo um braço do ator, então ele perde o movimento em cena, porque esse aqui, ele morre, aspas, né? Mas acaba que ele fica só para isso. E aí veio também a questão de festival, porque acaba que uma coisa que sempre eu fico pensando é que às vezes não, quase sempre, uma questão lógica, a gente tem que todo mundo conversar para ter uma mesma luz, praticamente ali que facilite. Se o teatro tiver muito recurso, você até consegue, mas às vezes o equipamento cultural não oferece tanta possibilidade. Então a gente pensou, e se a gente levar a nossa própria luz? E eu fiquei, pô, pode ser, a galera, vamos ver. E eles são muito criativos. Então a gente começou a pirar com isso. Assim, eu sempre jogo a ideia, a gente produz muito lixo nos ensaios. Lixo, 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 lixo. Até que a gente vai vendo o que tem legal para achar ali dentro, aquela charada toda, a gente vai lapidando. E a gente começou a brincar e viu que se você bota o dedo no celular, fica uma luz vermelha, você faz um movimento, funciona. A gente falou, pô, mas será que isso não vai incomodar a vista de alguém? Será que, cara, vamos experimentar. E confesso para você, assim, nós, pelo menos assim, falando por mim, eu já fiz muito trabalho pretendendo alguma coisa. Mirar no festival, etc. Esse a gente, de fato, foi, assim, a gente fez como uma coisa que a gente queria realmente investigar. E quando a gente foi tendo retorno de festival, a gente falou, caramba, que coisa louca, né? É uma brincadeira, é um jogo. E aí as pessoas começaram a teorizar, muita coisa que a gente falou realmente faz sentido dentro da nossa pesquisa. E a gente começou a ver que aquilo já era a nossa pesquisa de linguagem. E a partir daí a gente começou a se aprofundar e entender melhor aquela nossa prática, porque o nosso teatro era muito de prática naquele momento. E aí vem o Festu. O Júnior falou assim, pô, a gente tem que fazer o Festu, cara, a gente tem que participar do Festu. E a gente ficou, pô, mas... Porque a gente queria já, pô, se a gente faz o Festu, se a gente conseguir ganhar, ele fala assim, se a gente ganhar, a gente já consegue um patrocínio, a gente fazer uma peça. O que é isso? Será que a gente consegue? É uma cena interessantíssima da gente falar, mas vamos participar porque a gente quer participar, para trocar, para dialogar com outros grupos, é importante participar. E aí a gente resolveu participar do festival, a gente escreveu, e aí veio a questão, quando eu falei, putz, eu lembrei quando eu fiz com as Gêmeas, a sala, eu acho que a gente não tem blackout 100%. E eu falei, caramba, como que a banca vai ver a cena, né? A gente fica preocupado com isso, como que vocês vão enxergar o que a gente quer mostrar. E aí a gente participou da banca e foi muito interessante, né? No final, eu lembro, teve até algumas observações de colocar uma outra luz, a gente escutou tudo, a gente anotou, levou para a sala de ensaio, foram ótimas as dicas de vocês. A gente filtrou também muita coisa, a gente falou, pô, legal, assim, o que eles falaram. E aí veio o resultado para a gente dar continuidade. Eu falei, pô, cara, que massa, assim, era um grande objetivo nosso. Ó, a Júlia está aqui, ó. Beijo, Júlia, bravo. Beijo, Ju, maravilhosa. A Júlia. Júlia que me incentivou muito para participar de Festu. Não, Júlia tem uma história. Obrigado, hein, Júlia? Eu faço uma live com as Gêmeas, para a história dela. Vai bombar. Essas meninas, vai bombar. Tem que saber quem está falando com você aqui, né? Porque são muito idênticos. Mas diga, aí passaram na banca e seguiram... Passamos na banca. Mas até então, assim, a gente estava ali para se apresentar, e só que o festival, ele é muito caloroso, assim, o festival ele tem porque tem uma troca de Martins Pena, com o Unirio, com faculdade de fora do Rio de Janeiro, e uma galera que está em pesquisa, a galera que está pesquisando o tempo inteiro, e pessoas que você conhece, você admira, que você está dividindo palco, dividindo coxinha, isso é muito legal, cara, isso é muito, acho que o maior prêmio de qualquer festival é quando você sai dali sabendo, poxa, eu troquei, aprendi com colegas, troquei sobre linguagem, debates, assim, tem tanta coisa interessante. E aí nós fomos apresentar no teatro, né? E eu lembro, assim, que foi uma coisa muito louca, porque a gente tinha que pensar no tempo da cena, o que a gente tira ou bota, né, por causa da questão do regulamento. E a gente fez, né? E eles, assim, obviamente, uma certa tensão sempre tem, né, de como que vai chegar a cena. E foi uma recepção, assim, que a gente se olhou, assim, e falou, caramba, que loucura isso. Foi incrível, cara. E, assim, uma edição de cenas, assim, um nível muito alto, assim, vamos dizer. Eu não acompanhei todos os anos, mas do que eu vi, assim, uma edição muito cuidada, muito trabalho incrível mesmo. Cada ano a gente vê realmente, tipo, mais e mais e mais. Então, assim, o último ano é sempre aquela sensação de que, assim, meu Deus, foi muito bom. Até vir o próximo.
sempre teve isso, sabe? É muito legal, assim, o ano passado foi realmente bem potente, assim, né? Você viu uma variedade e os grupos com cenas muito consistentes, né? Você raramente agora chega a ver uma cena que você acha totalmente boba. Ah, por que que essa cena tá aqui, né? Por mais que você não goste ou tal, algum trabalho você consegue ver, sabe? Nos trabalhos, né? Verdade. Tem muita pesquisa. E aí nós participamos. E aí veio, enfim, aconteceram lá os prêmios, né? Melhor iluminação. É muito legal a troca também. Tinha lá, pô, pessoas que a gente admira muito, Miguel Falabella, pessoas que têm um grande nome já no mercado, você poder estar trocando também com essas pessoas, é muito legal. E aí, melhor iluminação, melhor direção, e a gente também ganhou o Júri Popular, que foi um outro dia que a gente Sim. saiu de lá em êxtase, foi um dia louco. Ainda tem você gritando, Panchito! Né, o dia do Júri Popular foi uma coisa muito louca. A gente tem vídeo que o pessoal gravou do meio do Euforia. E no último dia, cara, nesse dia, teve uma hora que eles faziam a cena que a galera cantava junto a música da cena. E eles começaram, gente, que loucura, assim, parecia um show. Eu falei, caraca. Muito louco, Wellington, muito louco, porque o Festu tem isso que você falou, que eu já vejo, tudo bem, que é legal, né, pro bem e pro mal, das torcidas, né? De alguma maneira muito louca, é quase aqueles festivais de música antigos, né? Que você via a galera louca, torcendo e gritando. O Festu tem isso. Então, quando a cena se apresenta, normalmente, a galera já grita e já quer chamar atenção para os jurados e tal, tal, tal. Quando foi essa apresentação extra que a gente nunca tinha feito, esse ano a gente fez, né, que era a premiação para o júri popular, a loucura era que a galera que foi já conhecia as cenas, né? As cenas. Então, já teve aquela expectativa, quando eu falava, e agora a cena tal, nem só de eu falar que ia vir a cena, Era já pirava. e o Panchito foi muito engraçado, porque ele conseguiu ser uma unanimidade, eu acho, entendeu? Todo mundo ficou feliz com aquela cena. Todo mundo, que eu digo assim, a plateia toda, independente de ter amigos em outras, né? Torcer também por outras, todo mundo torcer pelo Panchito. Então, assim, era uma coisa que poucas vezes você vê no teatro, né? Esse envolvimento da plateia a ponto de gritar. Como é que foi para vocês isso? Cara, pois é, eu lembro que no final, quando a gente veio se abraçar assim, eu olhava para a cara dele e ficava um olhando para a cara do outro sem reação. Porque é claro que todo mundo torce para todo mundo, é um festival, é troca, mas tinha as torcidas. Todas as cenas, chegou um momento que as outras cenas, antes de você falar, tava gritando Pantito. E eu falei assim, cara, se ele não falar Pantito, assim, vai ser um clima meio esquisito aqui. Não pela gente, mas a quantidade de gente. Então eu não sei o que vai acontecer. E ficava naquela expectativa, assim, a gente esperando, vai ser Pantito, não vai ser. E aí quando você falou que veio aquela euforia, eu tava com meu filho no colo, e aí eu levantei assim, e aí eu lembro do Vitor me olhando, e aquela coisa toda. E a gente só se abraçava, ninguém entendia o que o outro falava, porque era muito, enfim, tava tudo uma mistura de alegria, com tanta coisa legal, assim, porque a gente mirou no Festu. Então, quando a gente fala assim, caraca, olha só, que interessante, sabe? A gente está hoje aqui, enfim, disputando júri popular, o público curtindo muito a cena, pô, a gente fez um trabalho de muita troca para a galera mesmo ali, independente assim, de prêmio, para quem está ali assistindo, e a galera curtiu, deu retorno. Então, assim, foi uma sensação muito boa, cara, e alimentou, obviamente, o prêmio, né? A gente ficou muito feliz, quem não quer 15 mil para investir? No momento que a gente vive, que você não tem um centavo para fazer teatro. E aí, cara, assim, esse foi de grande incentivo para a gente entrar na pesquisa, se aprofundar e aí sim vir o espetáculo, né? Cara, Wellington, você falou tanta coisa legal que eu vou pontuar algumas coisas, tá? Claro. Primeira, para quem viu Pantito, para quem não viu, é uma cena que, como o Wellington falou, tem um jogo de luz muito grande, porque eles manipulam os celulares, né? E fazem toda a iluminação eles mesmos ali com os próprios celulares, que é incrível. E teve uma cena que eu acredito que foi no 6º Festu ou no 7º Festu, agora eu estou perdido, que era Procura-se Profundidade, que era uma cena de alunos da também, todos com uma roupa preta, e toda a iluminação não era com celular, mas eram com lanternas.
E eles Aqui, não era? eles tinham Eu aqui, lembro. eu não sei se tinha na mão, agora eu realmente não lembro. Como eles eram meio que mineradores, que estavam entrando em cavernas, eu acho que era aqui mesmo. E a cena não tinha um cenário, ela era toda construída com a iluminação. E a cena ganhou o prêmio de melhor cenografia, porque teve um debate entre o júri de que foi a cena onde eles mais viram os espaços construídos com a luz. Então, assim, foi assim uma revolução para mim. Quando premiaram uma cena que não tinha cenário físico, mas foi Que massa isso. construído com a luz, eu falei, cara, que incrível, né? Então, só para acrescentar sobre esse seu ponto sobre a pesquisa da luz. A outra coisa que me veio uma outra história, só porque a gente está falando da década do Festu, é uma história do primeiro Festu, que a Karina Ramil vai me matar, mas eu conto ela sempre. A Karina Ramil, que veio a ganhar depois melhor atriz no quarto Festu, ela participou do primeiro Festu, que era na PUC, com uma cena, e ela foi indicada para melhor atriz. E na hora que eu fui ler o papelzinho, lá nos primeiros festus, no próprio papel já tinha, era um papelzinho mesmo, com o nome escrito, não era uma fichinha, não tinha nada disso. E aí, Primeiro, né? Primeira vez. nada. E aí eles me deram, assim, Clarissa Carrane, Karina Ramil e outra atriz. E envolveram o nome de quem tinha ganhado. Então, quando eu peguei o papel, eu já sabia quem tinha ganhado, né? E eu sabia que não tinha sido a Karina. E aí, quando eu fui falar, e quem ganhou foi. Eu falei, as indicadas são Clarissa, Karina, nananã, e quem ganhou foi toda a galera da Karina gritava no ginásio inteiro: Karina, Karina! Que Como se pressão. fosse dito, Karina! E ela assim, gente, para, nananã. Aí, quando eu falei, quem ganhou foi Clarissa Carrane. A Karina falou que ela não sabia onde se enfiar de vergonha. Que é tipo isso, tá todo mundo assim, Pantito, É se eu uma falar pressão. qualquer outro nome, que cara que vocês iam ficar, sabe? Tipo assim, valeu, galera. Obrigado aí pela força, Obrigado. valeu, parabéns aí. Então, assim, isso foi muito engraçado que eu lembrei. Outra coisa que você falou que eu queria que você falasse também. Ao longo do Festu, a gente começou com uma premiação de 15 mil. Lá no, acho que começou no segundo Festu, eram 15 mil. E depois, acho que no quarto, o Serpa, o professor Carlos Alberto Serpa, ele ia dobrando o prêmio. Então, ficou 30, depois era 20, virou 40. Até que no nosso sétimo ano, a gente falou, cara, não vamos dobrar o prêmio para um, né? Vamos dobrar os prêmios. Vamos dar 2 patrocínios ao invés de um. E aí fizemos um de 30 mil e um segundo de 15 mil, que era o nosso valor inicial. Ao longo desses anos, eu já escutei que não dava para fazer uma peça com 15 mil reais. E agora você vem e fala assim, cara, pô, quem não quer 15 mil para montar uma peça? E você fala que você trabalha com um teatro periférico, você tem escola de teatro em Nova Iguaçu, dá para fazer, né, com 15 mil. E isso também é uma visão de onde as pessoas estão vindo, né? É uma galera Exatamente. na Sul, é uma galera que está acostumada a mais oportunidades e a facilidade de conseguir um patrocínio, e a galera que está fora desse eixo cultural, dessa panelinha dos teatros e da galera da Zona Sul, né? Dá para fazer, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre são perspectivas, né? Pontos de vista diferentes para o mesmo valor. Pois é, assim, muito, muito legal essa discussão, né? Porque a gente tem até um grito preso em relação a isso, porque aqui, por exemplo, na escola de Nova Iguaçu, a gente tem 19 anos, uma escola vivendo sem nenhum tipo de patrocínio. A gente paga quase 4 mil de aluguel. Com a pandemia agora, a gente já vai para 12 mil de dívida, enfim, a gente não sabe o que fazer, a gente está até assim, dando aula online, está acontecendo de modo virtual, mas os espetáculos, as bilheterias que mantinham os custos, não está tendo. Uhum. Assim, não sabe o que vai fazer. Está até rolando uma campanha, aproveitar aqui o momento para divulgar uma vaquinha online que os alunos criaram. Se você quiser saber, tem o nosso Instagram, Escola Livre Fama, Fábrica dos Atores, ou pode me procurar para ajudar.
E aí você pode entrar na vaquinha e doar com alguma coisa, porque a gente vai tentar amenizar esses custos, né? Porque a dívida só está aumentando, conta de luz, daqui, por mais que não esteja usando, mas tem taxa disso, imposto de não sei o quê. E aí, assim, são 19 anos como escola, são anos como companhia de teatro, são anos tentando patrocínio, já conseguimos aprovação Lei Rouanet, mas a gente não conseguiu empresa que ajudasse, porque a empresa... Bem, né? Oi? Editais, vocês já tentaram? Editais. A gente conseguiu até, assim, a gente conseguiu do SESI Cultural, para o infantil que a gente fazia, já rodamos. Conseguimos já também o do governo do estado para fazer o festival que a gente tinha, o Festival de Teatro em Nova Iguaçu, que fez parte, inclusive, do calendário oficial aqui da cidade. A gente trouxe 7 países, era um festival de sketch, que era o Circuito Mix. E a gente, o último, em 2012, 2011, se não me engano, a gente parou nesse, porque depois não tinha como fazer sem grana. Assim. Fazer um festival requer uma equipe gigante, tem a produção, tem o antes, tem o durante, tem o depois. Então, assim, é muito custo. Não dá para fazer sem grana. Precisa ter alguma coisa. Então, a gente teve que parar o festival pela falta de recurso mesmo. Então, a gente tem a escola, tem a sala de espetáculo, tem a companhia, e a gente vai vivendo. E a gente vai atirando, tentando todos os lados. E assim, cara, sendo assim, bem sincero, a gente se mantém porque temos atores, alunos que fazem trem, né? Enfim, trabalham com arte de rua, fazem chapéu, fazem sinal, a gente faz sorteio, faz bilheteria, final de peça, cobra valor popular de 10, 5 reais. É o que a gente tem para se manter. Então, quando a gente pega 15 mil reais para fazer um trabalho, é uma grana que a gente com certeza vai saber aproveitar e vai fazer um trabalho. Agora, para quem já está acostumado a pegar 100 mil de edital, 200 mil, 300 mil, 400 mil, realmente, 15 mil reais é um dinheiro que você vai falar, pô, não pago nem o cachê dos atores. Né? Mas a nossa realidade é que a gente normalmente não recebe nem cachê. O dinheiro que a gente ganha ou consegue é para investir em figurino, para investir no cenário. Muitas vezes pai, mãe, colegas do elenco, amigos de amigo, namorados que acaba doando, emprestando coisas. Então, assim, a gente está acostumado com essa realidade. Né? Que não estou querendo romantizar, nem vitimizar, não é esse lugar, mas é o seguinte, que a gente sabe mesmo o que é resistir, a gente sabe o que é fazer. Por exemplo, agora a gente está tentando produzir material online, virtual, mas nós temos atores e atrizes que não têm celular. Nós temos pessoas que não têm internet, porque a região onde mora é muito ruim de sinal. Então, assim, não é assim, tem muito discurso que estamos no mesmo barco, e a gente não está no mesmo barco. A gente está no mesmo oceano enfrentando a mesma tempestade, mas tem gente que nem barco tem, irmão. Tá aqui, ó, ou um barquinho quebrado, enquanto tem gente de iate cruzando a pandemia. Assim, é uma realidade. Isso eu estou falando da própria classe artística, assim, que é uma outra realidade. Por isso que eu gosto de campanhas, por exemplo, da PTR, né? E tantas outras que estão fazendo para ajudar realmente pessoas que, porque assim, se o cara tem um salário, sei lá, aqui pode ajudar, ajuda o cara que faz teatro, que não tem como agora fazer uma feira, sabe? Então, assim, eu estou falando desse lugar, de pessoas que sabem realmente que 15 mil reais de textura, realmente, assim, ajuda e muito. Ajuda e muito. Então, assim, mas, assim, a nossa realidade, cara, assim, a gente já fez tanta coisa, o Felipe. A gente já viajou para Festival de Curitiba, pagando as nossas próprias assim, passagens, sabe? E fazendo vaquinha com pai, livre de ouro para conseguir bancar a passagem do elenco, cara, para ir para lá e não ganhar um centavo. A gente para cima do fringe, entendeu? Então, assim, a gente sabe o que é valorizar um lanche. É muito difícil, cara. Então, assim, o nosso lugar fazer é difícil, então a ajuda que tiver de 15 mil, de 10 mil, pô, para a gente é muito interessante. Então, a gente sabe muito bem como aproveitar desse dinheiro. E, claro, a gente quer subir essa meta. Né? Vamos falar para o CEPA, vamos aumentar a CEPA, porque no próximo festival a gente quer, quer ganhar de novo. Não tem problema, continua aumentando para ajudar os artistas aí. É muito interessante esse incentivo. Agora, Wellington, você falou, né? Você é professor também, né? E você estuda direção teatral. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a formação, mas eu queria aproveitar esse gancho que a gente está falando, né, sobre o teatro periférico, mas num lugar de como até o ensino de teatro também pode ser um pouco elitista. Vamos pegar a própria Unirio, né? Porque é um exemplo que você está falando. O curso da Unirio, ele é integral também. Então, para você fazer o curso, você também precisa de uma disponibilidade integral de ficar fazendo a faculdade, né? Exatamente. Então, isso já não é
é público, mas é para todo mundo, sabe? Tem esse... É de graça, mas como que eu me banco fora da faculdade, né? É uma discussão que eu tive com a Bárbara Abirrian aqui, né? Que foi muito legal também. Queria, você, como participante da Unirio, e isso não é nem um pouco juízo de valor da Unirio. Pelo contrário, eu acho que Sim. assim, o curso da Unirio é incrível. O próprio FITU, que acontece lá, é uma maneira de incentivar a galera a criar, né, dentro da faculdade. Então, cada vez mais eu vejo a Unirio como polo de criação e de pesquisa e de estudo, né? Muito legal. Mas eu queria que você visse por esse olhar, assim, né? É para todo mundo, porque é público? É, né? Vamos falar sobre isso. É muito interessante, Felipe. Assim, não tem como não falar da nossa escola, porque a nossa escola, o Alexandre está até aqui acompanhando, que é o fundador da Fábrica dos Atores, quando ele cria a escola em Nova Iguaçu, ele vem de Bangu para Nova Iguaçu e ele começa a perguntar para as pessoas se elas conhecem algum trabalho de teatro, se elas têm vontade de fazer teatro. E a visão das pessoas aqui é justamente a seguinte: não, teatro é na Zona Sul. Ah, tanto vê, o curso é Zona Sul. Então já vai distanciando, como se isso fosse algo da Zona Sul, para a Zona Sul, quem atua é a gente. E ele sempre teve essa ótica. Assim. Então, quando ele funda a escola, é justamente para que a gente aqui entenda que, sim, que é possível a gente fazer teatro, a gente estudar teatro, a gente ter acesso a teatro. E isso foi muito interessante, esse projeto. Eu fui aluno da escola Fábrica dos Atores aqui em Nova Iguaçu, fiz todos os módulos, depois me tornei professor, fiz outros cursos também fora, fui me reciclando, capacitando, até que cheguei na Unirio. Estou no 8º período agora, de direção teatral. E foi na escola onde eu fui descobrindo a coisa da direção, porque a gente entra para o teatro, normalmente, querendo ser ator. Pô, Né? A gente que está no palco, pô, quero fazer aquilo ali, olha a minha voz. E às vezes querendo fazer televisão, personagem de sucesso, né? E a gente começa a ver que teatro tem diversas profissões, assim, dentro do teatro tem diversos ofícios. Você pode ser camareira, pode ser iluminador, pode ser... Tem tanta coisa interessante ali que faz aquilo acontecer. E eu fui me identificando para a direção, porque eu também comecei a dar aula de teatro, você começa a dirigir, trabalhar, e eu comecei a me ver nesse lugar de observador, de provocador, de apontar caminhos, de crescer junto com o ator, de transformar a dramaturgia em teatro, como que funciona esse mecanismo, enfim, né, trabalhar em coletivo. E eu fui descobrindo até que veio a questão da Unirio. A Unirio chegou para mim, assim como chegou para algumas pessoas, porque tem um projeto de artes cênicas em extensão na Unirio, que é muito interessante, onde pega exatamente grupos da periferia. Então, é uma forma da gente entender que tem uma universidade na Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem teatro, que eu posso me formar, seja na área de cenografia, licenciatura, atuação, direção, todos os cursos que tem na faculdade, teoria também, são 5 cursos lá na escola de teatro. E eu falei, pô, legal. Poxa, então eu posso ter acesso a essa universidade, então eu posso sair daqui. Eu moro na Baixada Fluminense, eu não moro em Nova Iguaçu, eu moro a 1 hora de Nova Iguaçu, ou seja, eu moro em Cabo do Sul, então é 1 hora para Nova Iguaçu, para de Nova Iguaçu pegar um transporte para o Rio, para o centro, de lá pegar um transporte para a Zona Sul. Eu demoro em média 3 horas a 4 horas para chegar na Unirio. Aí você coloca, pô, é integral, aí eu tenho que ter, assim, até então, você faz THE, faz o Enem, você fala assim, passei. Eu passei. falo para os meus alunos assim, olha, passar, gente, é difícil, mas depois você entende que é o mais fácil. Difícil é você sobreviver, porque você tem que ter disponibilidade de manhã, de tarde e de noite. Ao mesmo tempo, você tem que ter custo de transporte para poder migrar até lá, né? E aí você tem que comer, você tem que, enfim. E para isso, então eu vou trabalhar. Como que eu... Então, assim, é muito... Não tem lógica. E eu tenho colegas da faculdade que o pai banca, que a mãe banca, que chega de BMW, bacana, teve seu mérito, sua vida, seus pais, ok. Mas, assim, é uma injustiça total. Então, assim, hoje eu fico muito feliz, ô Felipe, porque eu passo na Unirio, vejo muitos alunos da nossa escola que está presente lá, vejo uma galera da Baixada, assim, BXD para tudo que é lado, na Unirio, na Martins Pena, e eu fico assim, gente, que massa isso, a gente está ocupando esse espaço é nosso. E às vezes eu sei que isso irrita muita gente. Assim, tem uma galera que sente um pouco assim, pô, a galera da Baixada tá tomando, a periferia tá chegando. Mas a ideia é essa. Só que a gente chega, cara, mas assim, é difícil. Eu sempre fico pensando, será que eu vou conseguir me formar? Porque assim, eu não tenho como fazer todas as disciplinas. Uhum. A gente fala para mim assim, pô, tu vai ficar 8 anos na faculdade, mas não é porque eu quero, é porque eu só posso ir 2 dias. Primeiro pelo gasto.
porque eu não tenho como gastar passagem todos esses dias. Isso é a realidade de muitos colegas, estou compartilhando aqui. Muita. Bolsa na faculdade, ela tem um limite de tempo, então você só tem, mesmo assim, você tem que ter fazer horas, etc., com o professor. Então chega um momento que ela corta, né? Durante um ano só, você pode até pedir uma renovação. Então você não tem, vai para a bolsa, eu já tive bolsa, hoje eu não tenho mais bolsa. Então, quando acabou a bolsa, eu falei assim, ferrou. E aí, o que é que eu tive que fazer? Diminuir as disciplinas, fazer menos disciplina. Isso vai acarretar em quê? Vou ter que ficar mais anos na faculdade. Óbvio, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho filho para criar. Tem vários colégios da Unirio que têm filho, tem casa para sustentar, tem que comer, tem que ajudar em casa, ajudar os pais. Então, assim, e tudo diz, Felipe, para a gente o seguinte, olha, sai. E eu já tive crise e falar, vou desistir da Unirio, vou parar. Pô, e eu fico pensando, por que não tem uma faculdade de teatro aqui na Baixada? Por que eu tenho que ir lá no Pão de Açúcar, eu tenho que ir no ponto turístico, eu tenho que ir ali para poder ter acesso a uma faculdade de teatro? Aqui, por exemplo, tem a Rural, em Seropédica. Por que não traz para cá? Em Nova Iguaçu também tem a UFRJ. Por que não traz? Enfim, então é muito difícil, cara, assim. E aí eu compartilho, assim, que tudo diz pra gente assim, ó, desiste, para, isso não é para vocês, isso é para elite, é para quem pode. E aí, cara, a gente vai resistindo, a gente é teimoso, a gente quer muito, e a gente vai, né? A Marciela até botou aqui, também aluna lá de direção. Ela colocou aqui, morador da Baixada não tem Rio Card universitário. Isso é uma questão. Universitário, mas tem Rio Card. Mas assim, eu não tenho como ir. Eu consigo Rio Card para andar no Rio. Então, assim, falta um pouco desse pensamento, assim, de como que essa galera, legal a gente ter acesso, ter a cota, mas assim, não basta só ter a cota, não basta ter só esse Rio Card, assim, precisa de mais, para que outros colegas também consigam ter acesso. E já vi muita gente, teve gente que entrou comigo que desistiu. Porque chega um momento que fala assim, amigo, não dá, vou fazer outra coisa. Mas por quê? Porque não dá, Wellington, eu preciso sustentar minha casa. Não dá para... Se a faculdade fosse só à noite, eu sair, mas não é. Tem disciplina que é de manhã, como que eu vou fazer? Tem disciplina que é à tarde. Aí o professor fala e tem professor que ainda acha chato, ruim quando você chega atrasado. Às vezes eu chego atrasado, pô, agora! Aí teve um professor uma vez para mim, que eu não vou citar o nome, que falou assim para mim, pô, mora aqui, pô. Aí eu falei, pô, não tenho como pagar um aluguel aqui na Zona Sul. Ué, então o que você vem fazer aqui? Estuda para lá. Eu falei assim, meu querido, mas não tem lá, você não está entendendo. É aqui que tem, aí, enfim, mas é um professor já da antiga, muito velho, aí a gente acaba, tá bom. Mas assim, e a gente vai seguindo, cara. É difícil, mas a gente vai resistindo até quando der, né? Mas é uma coisa que fica engasgada, assim, você viver nessa situação. Cara, que relato, Wellington, muito maravilhoso, assim, tipo, eu falo isso porque é um festival de teatro universitário, né, e às vezes eu acho que a gente debate sempre o lado artístico, né, o lado do teatro, mas a gente esquece que é um festival universitário, né, que a gente está falando de educação também, né, é um festival de cultura e educação, e a arte é muito elitista no nosso país, né, e na nossa cidade. O acesso ao ensino público, né? A Julia Stocker está aqui é porque ela vai ser a convidada da semana que vem. Beijo, Ju. Que massa. Quando a gente fala de acesso à educação, né, para entrar no ensino público, quem mais entra no ensino público são pessoas que fazem escolas particulares. Exatamente. E quem mais faz escolas públicas não entra com a mesma proporção na universidade pública. Então, a gente tem que falar um pouco isso, né? É muito segregador ainda, né? Então, é muito legal também ver essa resistência no lugar da fábrica de atores e tal, mas não no lugar de romantizar. Ai, que linda escola da Baixada. Claro que é uma linda escola da Baixada, mas é uma resistência porque não tem. E porque não interessa ter, né? Tipo, quem é que vai da Unirio falar que vai abrir na Rural? Eles vão falar assim, mas pra que não tem nem teatro lá? Quem quiser que venha aqui, né? É muito isso. Agora, eu queria que você pensasse comigo. Você falou uma coisa agora aqui que foi muito legal, quer dizer, muito interessante, porque não é legal. Que você sente que tem certas pessoas que dentro, né, dos núcleos universitários e tal, que fala assim, meu Deus, parece que a periferia está tomando conta, né? Parece que a Baixada está invadindo o nosso espaço. O que já mostra como a elite acredita que o espaço do ensino superior é dela, né? E por muito tempo foi assim. Por muito tempo foi assim. A Unirio só se formava gente branca, rica. Assim, a gente vive outro momento. Sim. E eu vejo isso no Fez Tu, Wellington. Como, ao longo dos anos, chegavam algumas cenas da periferia
que não tinham o mesmo preparo e a mesma potência que algumas cenas que chegavam pra gente lá. E, de repente, isso começou a mudar. Tipo, nos últimos anos, começou a mudar muito. Quando foi no 8º, chegou uma cena que eu lembro que era incrível, que agora eu não vou lembrar de onde era, talvez seja de Nova Iguaçu, eu não lembro agora de onde era, que era sobre uma pastora, e era maravilhosa, assim, a cena. E eu lembro de, na banca, olhar, e a cena era potente, era foda. E tinham outras que eram de pessoas com certeza mais privilegiadas financeiramente, que eram bobinhas e tal. Aí eu falava, cara, como isso já mostra. E assim, o que eu, como festival, vou privilegiar? Uma cena que é potente e que pode não ter um refinamento cênico, ou uma outra que é bonitinha e certinha. Também cabe a mim começar a mudar o olhar do meu público, sabe? Também cabe a mim, como curadoria, começar a pensar, tipo assim, peraí, então eu vou botar uma que eu não vou dizer que é a melhor, que tá mais dirigidinha, mas que o que ela tá dizendo e jogando em cena é muito mais necessário do que a outra que tá toda certinha. E no último ano, que foi o 9º Festu, que você participou, não tem como falar que ele não foi completamente diferente de todos os outros. A gente viu pela primeira vez uma maioria de de coletivos de elencos negros, que já é um sinal. E além disso, que foi? O filho tá aí? Cadê? Eu vou te mostrar ele aqui, só um minutinho. Traz ele, vem aqui. Ai, que amor! Ó, Nossa. olha ele aqui. Tem que aparecer na live. Ai, Aqui. que amor! Que Fala fofo! oi, Felipe. Fala oi, fala. Fala oi. E aí, Dá tchau pra ele. você gosta do Pantito? E ele ama, ele ensaia, ele fica nos ensaios loucos, assim, fica no palco. Manda um beijo. Manda um beijo, filho. Isso. Você ama o Pantito? Ama o Pantito? Ama. Ama. Ele é o Pantitito. A Cecília Boal, a gente abriu esse parênteses, a Cecília Boal fez o convite, ela traduziu o Pantito e fez o convite, é uma grande parceira nossa. E aí ela chama ele de Pantitito. Ela fala que é o... É o Pantito. Um beijo, garotão. Dá tchau pro tio. Tchau, vou marcar uma live só comigo, hein? Vai lá com a vovó. Bonitinho. Obrigado pela participação. Ele tomou a vacina ontem, aí tá todo sentido, né? Enfim, Agora, você estava falando falando que no ano passado teve assim, teve pela primeira vez assim muitos esquetes com elenco negro e ganharam 2 cenas que a gente pode falar que são periféricas, né? Ganharam o Nem Todo Filho Vinga, que é de uma escola da Maré, e ganhou o Pantito Gonzalez, que é de uma escola de Nova Iguaçu. E isso é muito simbólico, sabe? Para uma edição de um festival universitário nacional ganharem 2 cenas fora do eixo da Zona Sul aqui, que é onde se concentra tudo, mostra que com oportunidades todo mundo é capaz, né? Todo mundo pode, né? Óbvio. É muito legal. Esse olhar que você está falando, que você acabou tendo, né? Que vocês vão tendo, é o olhar que falta, Felipe, né, nos editais, sabe? Assim, eu acho absurdo quando você olha, por exemplo, tiveram uns editais recentes, quando você olha, cara, dá uma indignação, dá vontade. Tem edital que um colega produtor falou assim, Wellington, não adianta nem a gente botar porque a gente não vai entrar. Isso é desanimador, você saber que você vai se inscrever no edital. Ele falou, cara, a gente vai perder tempo de horas, de dias, porque não vai entrar. E quando você olha a lista, são sempre os mesmos. Que, assim, tem total mérito por seus trabalhos, acho que tem que sim ser contemplado, mas precisa ter um olhar também, é o que você falou. Tem qualidade na Baixada Fluminense, tem coletivos da periferia que estão trabalhando pra caramba, estão pesquisando, assim, e que não está ocupando os grandes teatros, não está ocupando espaços, às vezes, como CCBB. Então, está faltando um olhar para isso. Está faltando um olhar, porque a gente sempre vê as mesmas caras, os mesmos produtores que estão há anos. Ok, mas abre também espaço para a gente entrar. Então, você deu um ótimo exemplo que fez tu, teve esse olhar, você pensou. Então, cara, genial, parabéns mesmo. Né? E que isso sirva de exemplo para que outras pessoas, não só em festivais, mas em editais, comecem a perceber isso. Até quando a gente vai ficar implorando para dar uma vaguinha para a gente? Né? Na verdade, ninguém está pedindo um favor, não, é um direito nosso.
A gente também pode, porque a gente pesquisa, cara, a gente estuda. E é tudo isso que você falou, assim. Então, é interessante ter esse olhar, né? E que bom, assim, me senti muito representado, porque teve uma hora que eu estava com a minha esposa no teatro, assistindo, né? E aí começou a tocar um funk, e a galera assim, de pé dançando, aquela falei, gente, olha esse teatro. Quanta gente, olha, vou te falar, hein? Lá no teatro Do enfim, Wolf. Ricardo Maia, pelo teatro, enfim. Mas tinha um público ali, até pelo lugar onde a gente estava, né? Tinha uma galera incomodada, assim. Eu estava na fileira atrás, e aí tinha um pessoal na minha frente, assim, reclamando. Nossa, vai ter beijo entre dois homens. Nossa, nossa, o pessoal tá gritando aqui, nossa. Eu falei, gente, por que esse pessoal não sai, então? Porque incomoda. E eu tava me divertindo, eu falei, é sobre isso, cara. Então, assim, incomoda quando a gente ocupa esses espaços. E que a gente ocupe mais. Então, obrigado, Festu. Que a gente possa cada vez mais estar participando. Não só porque a gente é da periferia, é porque a gente tem qualidade de pesquisa nos nossos trabalhos. Então, parabéns mesmo. Não, exatamente, amigo. É exatamente isso. E isso não é nem, não é nem um elogio para mim, porque eu acho que é um processo de desconstrução de um olhar. A minha origem, né? A minha estrada, ela é da escola particular. Eu sou um cara branco, de classe média alta, se eu posso considerar assim. Então, assim, eu passei na PUC e eu tive bolsa lá também, porque a família não tinha como pagar, mas mesmo assim, era uma época que a PUC dava bolsa. Então, meu olhar era cercado por brancos, estudando no São Bento, que é uma escola só de meninos brancos. E quando eu entrei no tablado, também a maioria de alunos eram brancos da Zona Sul. Então, acaba que o círculo fica tudo branco e a gente não abre o olhar, entendeu? Então, quando você começa a fazer um festival e a ter contato com esses grupos, começa a fazer uma novela, que nem foi bom sucesso, que metade do elenco era negro, e convive, e troca, e aí chega quando tem a final do festival. Não, aí quando vem as cenas, que era, sei lá, 70% de pessoas pretas. Eu olhei e falei, peraí, eu não posso botar só juradas brancas para essas pessoas. É importante isso, né? Quem está na banca, assim. As fichas demoram a cair, às vezes, para essa branquitude privilegiada. Mesmo assim, não é nem autoelogio, não, é uma autocrítica real, sabe? Então, é necessário mudar essa estrutura. Quando eu falo de chamar o jurado, quando eu falo de privilegiar essa cena do que aquela, pela qualidade artística, mas ao mesmo tempo também por uma visão social, de tipo assim, essa cena é muito mais potente do que essa. Não é porque essa tá mais dirigidinha, não. Peraí, do que você tá falando? Qual que é o impacto que isso tem? Que fez tu que eu quero fazer? Sabe? Tem que mudar as estruturas, né? Se eu posso falar como fez tu, a estrutura também do fez tu tem que ir mudando a cada ano, né? Tem que ir abrindo. E foi só abrir, tipo assim, foi só começar a abrir que eu vou falar que nunca teve teatro na Baixada? Claro que sempre teve. Talvez não tivesse chegando ali por tudo isso que você falou e que eu falei. Pelo meu olhar, como estrutura do Festu, e pelas pessoas também, tipo assim, como é que ela vai chegar lá? Ela não consegue nem terminar a faculdade, ela não paga nem o transporte. Então, assim, é uma discussão muito, muito legal, assim, eu acho, da gente jogar na roda. Só uma coisa que você falou assim também, que a gente tem muito essa coisa de que a gente acaba, uma coisa também está mudando, assim, da gente ter que se apresentar na Zona Sul, ou a gente tem que conseguir temporada no centro do Rio. Na verdade, não. O crítico de teatro ele tem que vir a Nova Iguaçu ver um espetáculo. O jurado ele tem que vir a Nova... Isso é uma discussão também a se levantar. Por que a gente tem que ir? Por que a gente tem que... Aqui tem público para assistir peça. A gente coloca na nossa sala... Olha, a gente faz peça aí sábado e domingo, antes da pandemia, enfim. A gente bota 100 pessoas por dia. E pessoas que nunca foram ao teatro que voltam. Então, o que está faltando realmente é incentivo, sabe? A gente quer teatro. E vou dizer, Wellington, eu, por exemplo, nunca pensei isso. Por quê? Porque eu moro na Zona Sul e sempre procuro pauta por aqui. Então, eu nunca vou pensar que o crítico não vai me ver. Essa é uma realidade fora da bolha que eu tô. E que faz todo sentido. Porque, assim, aqui, para você chamar um crítico, já é difícil, porque você tem que ter uma politicagem, você tem que ter uma assessoria de imprensa, você tem que ter alguém
do meio já consagrado na sua ficha técnica para o crítico olhar e falar assim: ah, eu vou, porque é a direção do fulano, ah, eu vou, porque se você não é ninguém, se você não tem ninguém, você vira nada, né? É muito louco isso. É isso aí, Felipe. E a gente vai lutando para mudar essa realidade. Assim. Hoje, por exemplo, o Prêmio Michel de Teatro também está com esse olhar. Você começa a ver os últimos contemplados, pessoas que antigamente jamais tinham chance. Então é Hum. muito bom de ver. Tem o Reinaldo Júnior, foi aluno aqui da escola de Ai, teatro. Ganhou o bem, prêmio Michel, opa. Reinaldo. Começou aqui o Reinaldo, assim. Então é muito bom de ver, assim, ocupando daqui da Chatuba de Mesquita e tomando espaço. Falei, cara, que legal. A gente lembra quando o Prêmio Shell, a gente começava na escola, ele falou até isso recentemente, que era uma coisa muito distante, que a gente, lá... E aí, assim, ele começou a ocupar espaço e ele sempre era, eu sou da Baixada, sou de Mesquita, a gente começava a olhar, pô, aqui em Nova Iguaçu a gente tem Procópio Ferreira, cara. A gente tem tanta gente legal daqui da Baixada Fluminense, tem um Teatro de Arcádia, coisa que as pessoas às vezes nem param para pensar, pô, é de Nova Iguaçu. A gente tem Belford Roxo, do Belford Roxo saiu o Seu Jorge, saiu Rapa, Cidade Negra, sabe? Mas não, Belford Roxo é símbolo de violência. Belford Roxo, não, cara, não é só milícia e tráfico que existe, não. Tem muito artista aqui na Baixada Fluminense, tem muito trabalho legal. Né? Só que é o que você falou, né? Tem essa coisa, não, a gente tem que ir para a Zona Sul para fazer sucesso, a gente tem que ir para a Zona Sul para o Crítico Issue. Então, assim, mas a gente vai lutando, a gente vai aos poucos. Talvez eu não pegue isso, talvez meu filho, né? Talvez se ele for ator, eu torço muito para que ele vá para o teatro. Se ele for, talvez quando ele estiver no teatro, isso mude, não sei, mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? Eu amo esse pai que quer que o filho seja ator, né? Não, negócio de Quer, médico, nada disso. não, Advogado quer que seja ator, artista, de teatro. vem ser artista, pelo amor de Deus. Agora, Wellington, vocês iam estrear no Festival de Curitiba e vocês iam fazer uma temporada, né, do Pantito e assim como o grupo lá da Amarelo, Nem Todo Filho Vinga. E a pandemia jogou todos os planos para o alto, né? Como que foi isso? Porque para mim, assim, eu queria celebrar, né? Tipo isso. Provavelmente a gente vai ver essa estreia no ano que vem, né? Rapaz, pois é, Felipe, assim, a gente estava num processo muito bom. Eu quero até mandar um abraço aqui também para o Cássio Duque, que eu não mencionei no início, né? Que Isso. também já ganhou, fez tudo, melhor Bicampeão, ator, bicampeão, único bicampeão. duas vezes. O Cássio entrou para agregar na dramaturgia, né? Ele fez enfim, a gente convidou para ser o dramaturgista, porque a dramaturgia é do Oswaldo Dragun, argentino, e aí precisava mexer na história, ele tem uma cabeça genial, veio para agregar. E a dramaturgia ela estava pronta já, assim. O trabalho foi pronto, já estava pronto, foi entregue. A gente já estava ensaiando, já estava levantando cena, já estava vendo questões de cenografia, revendo figurino. Convidamos a Dani Gemal da Martins Pena para somar, professora também, cenógrafo, figurinista. Então, a gente começou a agregar a equipe, estava muito massa. A Alessandra empenhada na produção com o Alexandre, o El chegou com tudo, o elenco, vamos tudo. E aí, do nada, a gente estava no ensaio e veio essa notícia e a gente falou assim, pô, isso vai chegar aqui. Isso estava lá fora, mas a gente já estava com esse olhar. Mas a gente até então, a própria cena do Pantito fala de uma epidemia, né? E Sim. aí a própria cena tem um momento que ela fala assim, fica longe daqui, não há perigo de contágio, assim. A gente não teve essa reação, mas de certa forma foi um lugar de que a gente, tá distante, assim, vão resolver, vai dar tudo certo. Assim, a gente está num momento muito avançado, vai ter uma vacina, não vai se alastrar dessa forma, vai melhorar lá na China, vai ficar tudo bem. E não melhorou lá na China, isso veio passando, enfim, chegou onde chegou. Tivemos que parar, tivemos que suspender. A gente tinha uma estreia prevista para agosto, né? Se a gente pensava em agosto agora, já vim com tudo, assessoria de imprensa, fazer um barulho, eita, vamos acender essa lanterna, vamos fazer a peça, a gente estava animado para caramba. Isso veio e nos atravessou de uma forma muito forte, assim, porque a gente tem planejamento, né? O artista, a gente vive sonhando com todo mundo, mas enfim, a gente está falando da nossa classe, com metas, objetivos, um monte de coisa, estratégia, pô, vamos pegar agora, pô, legal, tem patrocínio do Festu, muita articulação com o Festu para lá, para cá, como que a gente vai fazer, teatro, pesquisa, e do nada você teve que parar, cara. E assim, nos atravessou de uma forma muito. A gente ficou no lugar de o que está acontecendo, sabe? Vamos parar a princípio, mas até então você fala 15 dias de quarentena. A gente estava em cartaz na Sede das Cias com o Ricardo Terceiro, Ricardo Periférico, com o Alexandre Atua eu dirijo. Assim, estávamos bombando, a gente
Engenharia Contemporânea, os críticos do Shelf assistir, a gente chegou na sede das CIA, assessoria de imprensa, a gente chegou a estrear, no dia que estreou lá também, quarentena, paramos com tudo. E aí, o que faz agora? Então, parou tudo. Revolução na América do Sul também, que a galera do Pantito também atua, parceria com o Instituto, com a escola, com o Henrico Martins. A gente estrear no Poeira agora. Então, era no Poeira, estava com o Pantito para agosto. A gente estava com os 3, assim, para emplacar. E, meu irmão, parou tudo. E a gente falou, vamos continuar pelo Zoom fazendo ensaio. Só que chega um momento que a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental. E, assim, não adianta forçar uma coisa. Claro. A gente precisava se cuidar, porque a gente começou a ver tanta coisa, a gente falou, galera, não dá, vamos respeitar o tempo de cada um. Quando a gente perceber que dá para voltar, a gente se encontra. E aí, então, o que a gente faz no momento é marca uma reunião, né, de 15, às vezes um mês, a gente sempre fala que está todo mundo bem, manda mensagem no grupo, tem às vezes uma ideia de postar alguma coisa para administrar. Então, tá desse jeito. E assim, a gente pretende estrear esse ano? A gente não sabe, porque a gente não tem resposta, assim, das coisas, assim, a gente queria muito fazer, né? A gente enxerga que tudo está se mirando para 2021, que 2020 é um ano cancelado. Se acontecer esse ano, beleza, dá para voltar para ensaiar? Vamos voltar com todos os cuidados. A gente quer fazer, até porque a gente sente falta. A gente vive disso, então, assim, é difícil para a gente estar numa rotina, domingo a domingo ensaiando, trabalhando, escrevendo, você tem que parar, né? No caso de ensaiar. Então, assim, a gente realmente não sabe. Assim, a gente tem, da parte de produção, está tudo bem encaminhado, dramaturgia também. Agora, o ensaio prático que falta, a gente vai ter que esperar um pouquinho e ficamos ansiosos para quando der tudo certo a gente poder fazer essa estreia lindamente. Aí, amigo, vai dar certo. A gente também tá, tipo, tirando as tripas coração para entender se fez tudo. Já tem plano A, plano B, plano C, todos os cronogramas. Nessa, né? A gente fica toda hora. Mas a gente vai conseguir. Bom, faltam 2 minutinhos para acabar, então eu queria te agradecer pelo esse papo que eu amei. Muita gente legal, inclusive até passando por aqui. A Gabriela Lohan acabou de passar, a Alega, uma amiga minha, vários alunos seus também, que mostra todo o alcance do seu trabalho, né? E como ele é importante para muita gente. Então, siga nele. Vou torcer muito pela fama que todo mundo fala aqui, né? Da escola também, da fábrica. Tenho certeza que alguma solução será encontrada. Então, muito obrigado. Pode dar uma palavrinha final aí. E eu vou botar essa live aqui no IGTV, tá? Do Festu. Então, daqui a 1 minuto já dá para compartilhar também. Perfeito, obrigado. Bom, eu quero agradecer ao Festu, ao Felipe, incrível, como sempre. Agradecer à Fábrica dos Atores, essa escola que é tão linda, incrível, ao Alexandre Gomes, à Alessandra Fernandes, a toda a equipe da escola, ao elenco do Pantito, Júnior, Letícia Levi, Vitor, isso, ao El, também produtor, minha esposa, a Lidiane, que eu amo muito, minha grande parceira de arte de vida, a todos que estão presentes aqui, obrigado. E dizer também, quem quiser saber da Vaquinha Online, Fábrica dos Atores, procura a gente. Um beijo para a Ineptacia, Cássio, que tá aí, ó. Valeu, tá? Nos acompanhe e siga o Pantito no Instagram, @vaipantito. E fique por dentro do que vai rolar. Com certeza vai vir uma bela estreia para vocês. Beijo, obrigado. Mãe, te amo. Boa noite. Boa noite, todo mundo. E a gente se vê na próxima quarta-feira aqui para falar mais de teatro. Beijo, querido. Obrigado. Valeu, Festu.